Eu vi o jogo dessa forma também, acho que o Goiás iniciou bem a partida, durante 25, 28 minutos foi dono, teve intensidade, buscou o gol, aí nós acabamos levando um contra-ataque, e no segundo lance igual, a nossa equipe começa, de certa forma, a perder a confiança no jogo, e começa a errar passes, perder a segunda bola, perder duelos e tudo mais, e o Atlético começa a ter algumas oportunidades de gol. Aí faz o seu gol no escanteio, chega no vestiário no intervalo, eu chamo a atenção para isso, e a gente volta e durante 10 a 15 minutos também tem um bom futebol no começo do segundo tempo, e depois novamente cai e começa a ceder espaços ao Atlético, que fez um bom jogo e que, na minha visão, mereceu a vitória, essa é a verdade. O Goiás não jogou o suficiente para vencer a partida e, de certa forma, a gente tem que aceitar isso daí, né? Porque desde que eu voltei para cá, esse foi o nosso pior jogo. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso, porque nós não fomos donos da maioria dos duelos, nós não fomos donos da posse de bola, nós não agredimos como de costume a gente faz, a não ser naqueles 25 minutos iniciais, então nós não poderíamos esperar um resultado diferente, senão a derrota, né? Acho até que o empate naquela altura do jogo seria ótimo para nós, excelente. Infelizmente a gente toma um gol bobo no último lance ou no penúltimo lance do jogo, enfim. Mas hoje não foi uma noite feliz para a gente reconhece isso daí, sabe que deveria ter sido diferente, mas infelizmente é futebol, vamos aceitar o resultado, porque do outro lado teve uma equipe que mereceu o resultado, a gente tem que voltar a jogar um bom futebol para voltar a vencer. Eu acho que, como pessoas inteligentes que nós somos, os sinais eles acabam sendo importantes neste momento, né? O futebol ele não é uma ciência exata, não é o fato de você jogar bem que te dá sempre a oportunidade de vencer, e muitas vezes quando você não joga bem o suficiente, você vence as partidas por algumas outras razões, por imposição técnica, por imposição física, porque você ganhou a maioria dos duelos no jogo, e quando isso não acontece, fica evidente, hoje ficou evidente que nós temos que melhorar. Não que tenha faltado briga dos jogadores, não faltou, não faltou também o querer, o tentar, mas eu acho que faltou um pouquinho de coragem à nossa equipe em alguns momentos do jogo. E isso tem que ser corrigido, porque não dá para você disputar um campeonato de Série B, onde todos os jogos são extremamente iguais, as equipes se equiparam demais, e você perder nos duelos ou não ter coragem, né? Então isso acaba, de certa forma, impactando diretamente no resultado. Eu acho que nesse momento a gente tem que fazer uma análise fria, nenhuma equipe consegue jogar bem todas as partidas, essa é a verdade, até porque os 11 jogadores oscilam, não só emocionalmente, como tecnicamente, fisicamente, dentro das partidas. A gente tem que ir indo fazendo as trocas necessárias. Eu acho que chegou o momento da gente rodar um pouquinho o time, alguns atletas caíram muito de produção, e a gente está vendo tudo isso. É óbvio que ninguém quer ser injusto com ninguém, mas é importante que eu, na minha posição, eu tenho que fazer as mexidas necessárias, né? Desde que a gente perdeu a nossa dupla de zaga titular, a gente vem tendo problemas e vem levando gols. A gente não pode, de maneira alguma, jogar o peso excessivo em cima dos outros atletas, porque todos eles querem entrar e jogar bem, né? Mas, às vezes, o sistema acaba, de certa forma, desfavorecendo isso daí. Então, vamos ser inteligentes, vamos fazer uma análise bacana, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, eu tenho certeza que daqui para frente, nem que seja na força física, o Goiás tem que reagir para que possa voltar a pontuar e seguir na liderança, que é nosso objetivo. Então, se a gente for fazer essa análise, eu acho que o Pedrinho teve uma queda, sim.
o que é perfeitamente normal dentro de uma temporada de todos os jogadores. Se a gente for analisar o jogo hoje de forma franca, a gente tiraria do pacote o Tadeu, o Tite e o Juninho. Os demais jogadores tiveram oscilações ao longo do jogo. Então, quando você tem um time que 7, 8, 9 jogadores oscilam, dificilmente você vai ter um bom resultado. Quando você tem um time que 8 jogadores jogaram bem e 2 ou 3 oscilaram, a tua chance de ganhar é maior. Isso pode acontecer, é o que eu disse anteriormente aqui. Dificilmente a gente vai ter um time coeso onde os 11 joguem bem todos os jogos. Isso é difícil acontecer, a não ser quando você está numa competição com uma pontuação muito boa e está todo mundo despreocupado, entre aspas, emocionalmente, o que não acontece. Então, quando você tem algum tipo de problema, e aí é de ordem física, a gente detecta. Ah, não, esse é por ordem técnica, a gente detecta. Mas quando é emocional, e hoje eu achei que foi emocional, eu achei que quando a gente teve o segundo lance de contra-ataque do Atlético, nossa equipe sentiu emocionalmente que poderia tomar o gol e aí retraiu. A partir do momento que você retrai e perde a coragem no jogo, e as minhas equipes, elas são muito focadas em cima da coragem, de ser agressivas, você acaba jogando de uma forma que não nos convém. E é por isso que cai o rendimento. E aí alguns fisicamente, outros a gente percebe nos duelos, outros a gente percebe tecnicamente. Então, hoje, nós temos um estado onde nós temos que recuperar alguns atletas, né? Alguns vão sair da equipe, vão voltar lá na frente, outros vão ter que continuar jogando, porque eu também não posso mudar todo mundo. Hoje, se eu pudesse fazer 5, 6 trocas no intervalo, eu teria feito, mas infelizmente a gente não pode. E de uma forma muito clara também, não adianta a gente sair fazendo caça às bruxas, porque também não é o caso. Todas as equipes que estão disputando a Série B, elas têm enfrentado dificuldades. O Goiás é líder do campeonato. A gente não está satisfeito com o momento atual do que vem jogando, mas a gente ainda segue líder. Nós tínhamos uma gordura que, infelizmente, a gente jogou fora. Mas a gente pode muito bem reconstruir essa gordura, voltar a ganhar, voltar a ter um time confiante, corajoso, onde o torcedor acredite, onde a imprensa acredite, que esse é o nosso objetivo. Tem muita coisa a ser jogado ainda. Uma hora ou outra, o líder do campeonato sofre quando pega os adversários que estão lá embaixo, e hoje acabou acontecendo com a gente. Boa noite, Mancini. Depois da disparada na liderança, houve um relaxamento por parte do grupo, e pergunto até em questão de noite, né, das saídas em Goiânia à noite, por parte de alguns jogadores do elenco. Houve esse relaxamento? Você poderia citar os nomes, não? Prefiro não. Não, eu prefiro que você cite, porque eu não saio atrás de ninguém, acho que o jogador tem a vida dele particular. Agora, no momento de derrota, vim aqui falar de noite. Então, já que você está tocando no assunto de noite, eu acho que você deveria dar os nomes. Eu acho que ficaria mais bonito. Eu prefiro não, Mancini. Não, eu acho que você não tem os nomes, porque senão você daria. Não, prefiro não. Não, eu prefiro que você dê os nomes. Eu pergunto por causa do relaxamento do grupo, Não, da não queda de rendimento. Não houve relaxamento. A gente, no dia a dia, a gente cobra muito os atletas, mas todos nós somos seres humanos. E eu vou responder a tua pergunta de uma forma educada, voltando para vocês, uma coisa que está acontecendo no Mundial de Clubes. Todos nós aqui no Brasil, a gente desmoraliza, critica demais quem está no futebol. E esse Mundial está servindo para todo mundo entender que o Brasil, que o futebol brasileiro, que o brasileiro em si, que é tão mastigado e tão amassado por nós mesmos, a gente deve olhar para o futebol de uma forma diferente. O que essas equipes brasileiras estão fazendo no Mundial, acho que serve para a gente fazer uma análise muito
reflexiva e importante sobre tudo aquilo que a gente contribui para o futebol. Porque quando você me faz uma pergunta falando sobre noitadas, você está jogando para todo mundo aí fora que aqui dentro é uma baderna, que eu não tenho comando sobre o jogador, ou que eu estou escalando o jogador que está fazendo festa. E isso é muito perigoso, porque eu tenho certeza que você tem um time de coração, que obviamente você não vai falar qual é, mas a maioria das pessoas que critica a gente, e eu não estou indo contra a crítica, porque a crítica faz parte da minha vida, do meu trabalho, gostaria de estar sentado aqui no meu lugar. Então eu só peço que vocês tenham respeito por nós, porque eu tenho o direito de ir aonde eu quiser na cidade, assim como os atletas também têm, mas eles têm que se precaver por causa do físico deles. Então, quando a gente entra neste ponto, a gente tem que direcionar realmente e ser verdadeiro naquilo que está falando. Por isso que eu pedi que você desse os nomes, porque se eu souber, é muito simples, eu afasto o jogador. Mas vir aqui fazer uma pergunta dessa e jogar no ar, no momento onde a gente foi derrotado, eu acho uma covardia. Você me desculpe a sinceridade com você. Cara, é assim, ó, tudo no futebol é movido pelo emocional. É óbvio que a gente sente muito a segunda derrota seguida, mas a gente tem que dar a volta por cima e tem que pensar que o jogo da Chapecoense é uma grande oportunidade para a gente renovar nosso espírito, voltar a vencer, voltar a jogar bem, porque o vencer também, jogar bem, faz parte disso. Nós temos alguns dias até lá, e nesses dias é óbvio que nós temos que entender aquilo que está acontecendo dentro de campo e corrigir o mais rápido possível, através do emocional, mostrar para os atletas que eles podem reagir, porque nós somos ainda o primeiro colocado. Então, nós também não podemos fazer disso uma terra arrasada, porque todas as equipes, e se a gente for olhar para todo o futebol, é óbvio que nós estamos bem preocupados com o que passa com a gente, mas se a gente for olhar o futebol, derrotas em casa acontecem, nos chateiam, a gente sai daqui arrasado, mas infelizmente faz parte do pacote. Então nós temos que assimilar o mais rápido possível para que no jogo da Chapecoense a gente volte a vencer. Eu acho que ele deveria ter feito a falta. Ali é um lance muito rápido, ele já tinha cartão amarelo, mesmo que não tivesse cartão amarelo, ele deveria trocar a expulsão pelo gol que nós tomamos, porque você também confiar no Tadeu em todas as bolas, né? Uma hora o cara, obviamente, ainda mais uma jogada daquela de frente, seria mais difícil fazer a defesa. Eu acho que ele deveria ter feito a falta e, consequentemente, ter sido expulso. Faltava 1 minuto de jogo, ali era um ponto importante para nós, nós teríamos somado o ponto, mas, enfim, é uma decisão que o atleta tem que tomar rapidamente ali na hora, e ele optou em tentar correr atrás do jogador e acabou não conseguindo.